você que nos ouve daí. Olá, você que nos ouve de lá. Anda cá que vamos começar mais um podcast. E nesse episódio, nós temos outra vez a professora Sandra, que ela aparece no primeiro episódio. Você que não assistiu, corre lá, vai assistir o primeiro episódio. E temos aqui a professora Sandra, que está envolvida como coordenadora do Nós e os Laços, aqui no Piaget, né? Se quiser se apresentar mais um pouco, tá à vontade. Sim, obrigada, Andressa. Sim, é a segunda vez que estou aqui a falar também neste podcast. O primeiro foi para apresentar, no fundo, o projeto Nós e os Laços, que é também o projeto que enquadra estes podcasts, que pretende, este projeto pretende promover a saúde mental dos estudantes do ensino superior. É um projeto financiado pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e pela a Ordem dos Psicólogos Portugueses, e portanto é um projeto que tem a duração de 1 ano, e no âmbito e neste contexto começámos então a fazer estes podcasts como forma também de promover a saúde mental sobre temas que são relevantes para os estudantes do ensino superior. Mas o pedido era para eu me apresentar, sim, não só o projeto, mas a mim, não é? Portanto, eu sou docente da licenciatura em Psicologia do Instituto Piaget. Sou também a coordenadora desse projeto e de outros projetos nesta área da saúde mental, e tenho dedicado, se calhar posso dizer isto, uma parte da minha vida, com muito gosto, à área das migrações, de uma maneira geral, em particular nos últimos anos, das pessoas refugiadas. E portanto, sim, assim, de repente é o que me ocorre falar também em termos da apresentação e daquilo que me parece que é também o objetivo do podcast de hoje, não é? Sim, é exatamente. Aqui a professora Sandra já deu um spoiler. É exatamente isso que nós vamos falar hoje, é migração, sim, encontros e descobertas voltado para os alunos, né? Migração dos alunos. Então, para iniciar, para abrir essa temática, queremos então perguntar o que significa isso de ser alunos migrantes. Bom, podemos dizer, acho que podemos dizer várias coisas, mas talvez comece por dizer que, enfim, os alunos migrantes são, ou os migrantes internacionais, não é? Porque sabemos também que temos migrações internas e temos alguns alunos deslocados de outras partes do país, e isto também tem especificidades, não acho que seja indiferente um aluno que enfim, que sempre estudou ou que fez a sua vida nesta área geográfica, ou um aluno que vem de outro país, de outra cidade, peço desculpa, e que, portanto, faz esta deslocação para estudar no ensino superior, ou por outras razões, mas ou já veio antes e depois ingressa no ensino superior. Mas aquilo que se calhar mais falaremos hoje serão estes alunos internacionais, não é? Que no fundo fizeram uma migração de um país para o outro, não é? No Instituto Piaget, a realidade, e no Instituto Piaget em Almada em particular, que é no fundo o instituto dentro do Instituto Piaget, aquele que mais alunos internacionais tem, e são maioritariamente estudantes de origem brasileira e de alguns países africanos, nomeadamente da Guiné, de Angola, de São Tomé, de Cabo Verde também. Bom, e assim, de uma maneira geral, penso que é esta a realidade do Instituto Piaget de Almada em termos de alunos internacionais, alunos deslocados, alunos migrantes, não é? Então aqui nós temos essa noção de que migração seria só alunos que vêm de outro país, mas também são alunos que podem ser do mesmo país, mas que vêm de locais diferentes e que passam por desafios. Também. Quais são esses desafios? Quais são os desafios comuns, podemos dizer assim, dos alunos migrantes? Sim. Bom, quando falamos assim nos alunos migrantes, estamos a fazer assim uma grande generalização, não é? Os alunos migrantes
são uma população muito heterogénea, não é? E têm necessidades e especificidades também específicas, não é? Uhum. E, portanto, também os alunos brasileiros, ou os alunos angolanos, ou os alunos de outros países, ou espanhóis, não é? Portanto, não temos assim este contexto muito de alunos europeus, não é? Temos mais este contexto de alunos vindos de alguns países africanos e vindos do Brasil, não é? Um, e depois temos alguns alunos também com estas migrações internas. Mas, portanto, é um grupo heterogéneo, antes de mais, e dizer que. Bom, as especificidades dos alunos também encontramos, se calhar, noutros contextos, não é? Fora do ensino superior, também temos as pessoas que trabalham, que migram por razões de trabalho, não é? À procura de uma melhor vida, uma vida melhor, e temos também a especificidade das pessoas refugiadas, não é? Que também têm outros desafios, mas vamos dizer assim, portanto, há uma necessidade e uma dificuldade, podemos começar por aí, relativamente aos processos de adaptação, não é? A um novo país, que é sempre exigente, não é? Que envolve sempre um processo de. E estamos, se calhar para alguns alunos isto é mais acentuado do que para outros, mas temos sempre um contacto e um choque cultural, muitas vezes, que acontece em pequenas interações do dia a dia e em questões mais complexas, não é? Que têm a ver depois com a especificidade da aprendizagem, dos métodos pedagógicos, das próprias relações, já especificamente no contexto do ensino superior, mas estamos sempre a falar de pessoas que têm um primeiro momento de um choque cultural, de um processo em que tudo é novidade. Há um primeiro momento em que pode acontecer também um grande fascínio, não é? Por um novo país, um encanto por aquilo que é diferente, por aquilo que parece um conjunto de novas oportunidades, mas que muitas vezes, após esta primeira fase inicial, dá lugar também a uma certa, vamos dizer, uma certa, às vezes tristeza, às vezes há também um processo de luto que acontece internamente, não é? O luto de um país, de uma cultura, da perda de algo, de referenciais culturais. Sim. E há pouco falávamos disso também, não era, Andressa? Também a propósito desta. Por exemplo, no seu caso, não é? Em que veio do Brasil para Portugal e que falávamos há pouco também desta. Sim, da ruptura de Exatamente. duas, ou se não da mesclagem de duas culturas, digamos assim, entre aquilo que a gente vive no nosso país e aquilo que outro país nos oferece. É diferente, sim. Exatamente. E que estávamos a falar também há pouco, não é? Da perda de alguns referenciais culturais, não é? Como é que era no Brasil? Como é que eu vivo aqui? O que é que eu encontro aqui? Há sempre eu até estava-me a lembrar do que disse no início do lá e do cá, do vem cá e do lá e do cá, não é? Estava a pensar que isto também, de certa forma, é também uma questão, muitas vezes, nas pessoas migrantes, de uma maneira geral, não é? Que é o cá e o lá, não é? E do passado e do presente, das escolhas que se fez, não é? Daquilo que se perde, daquilo que se ganha, não é? E que eu penso que isto não é, nada disto é imediato, não é? E há um tempo para elaborar isto, não é? E é um tempo que não é medido em anos nem em meses, é um tempo que é um tempo interno, não é? Que é como é que se vai elaborando e integrando, não é? Que eu acho que este é o grande desafio, não é? É fazer a integração de todos estes movimentos, não é? Daquilo que era lá, do que é cá, também das perdas que se sofre também, não é? Dos referenciais, das pessoas, não é? A perda das relações familiares, do contacto, e isso também vemos muito nos nossos estudantes, não é? Que há uma
há uma necessidade e uma falta muito grande das pessoas, não é? Das relações que são significativas, dos pais, dos amigos, não é? E estamos a falar muitas vezes, não é sempre assim, mas estamos a falar em pessoas com 18, 19, 20 anos, não é? Em que também os amigos e estas relações que vêm da infância, adolescência, etc., que são muito significativas, não é? E as relações, e até mesmo neste projeto Os Nós e os Laços, também é muito focado nisso, não é? A importância dos laços, não é? E nestes alunos também sentimos isto, não é? Que há uma ruptura, uma perda destes laços que são muito significativos, não é? E numa idade que também isto é muito significativo, não é? Pronto, e portanto eu diria que algumas das características e dificuldades passam por isto, não é? Por estas perdas, é? Claro que quando estou a falar das perdas não estou a dizer que não tem que ser necessariamente qualquer coisa que se torne impossível de reparar ou impossível de reconstruir, não é? Mas há um tempo em que isto é preciso refazer-se, não é? Os novos contactos, as novas pessoas, os novos referenciais. E claro que também, bom, este movimento de integração que leva tempo, que também será quando as coisas correm melhor, não é? Mas também sabemos que muitas vezes as coisas não correm assim, não é? E que há um isolamento muito grande nestes estudantes, não é? Portanto, neste processo que é difícil muitas vezes de refazer as amizades, os contactos, para outras pessoas isto será muito mais fácil, não é? Mas para outras não, e portanto assiste-se a um grande isolamento. E depois, em particular, nos estudantes negros, não é? Que é uma realidade também muito específica, somam-se a estas dificuldades questões de racismo, por exemplo, não é? De discriminação. Se calhar cabe aqui neste contexto falar também, por exemplo, de um projeto que temos aqui a decorrer que se chama Alma Mater, que procurou compreender, no fundo, também estas necessidades, em particular dos alunos africanos. E aquilo que fomos analisando depois das entrevistas, os grupos focais que fizemos, é que existem muitos episódios de racismo, não é? E de formas, muitas vezes, que nós estou a dizer que não imaginávamos, mas se calhar não queremos imaginar, não é? Que ainda existam, não é? De comentários entre colegas, por exemplo, de chamarem macacos aos estudantes. Em pleno século XXI. É verdade. E de facto isso leva-nos a esta questão de como é que também o racismo ainda está tão presente, não é? Nos dias de hoje. Não está no passado, muito foi feito, claro, mas ainda está muito por fazer e o racismo ainda é uma realidade muito presente, não é? Pronto, esses assuntos, principalmente esse agora, eu acho que tem um impacto muito grande a nível psicológico dos alunos. E isso também deve ter impacto no seu desenvolvimento a nível acadêmico. Mas agora eu peço à professora para desenvolver e explicar melhor como é que acontece esse impacto a nível psicológico na vida dos alunos. Bom, sim, é claro, acho que é a nível psicológico, mas não no nível, quer dizer, que também acho que temos que ter cuidado às vezes com o que dizemos a este nível psicológico, porque sabemos que historicamente também a psicologia teve alguns contributos para uma certa patologização das migrações e dos migrantes e das pessoas negras também, ou seja, olha, agora lembrei-me de uma série que não vi ainda, mas que vi o anúncio, que se chama qualquer coisa, não me lembro o nome, não, é Baixo Demais, que é qualquer coisa assim, mas que é uma série inglesa sobre a forma como a avaliação do QI, que é um instrumento que foi muito utilizado pela psicologia, não é? A avaliação do QI foi usado historicamente para discriminar alunos, não é?
e para impedi-los, no fundo, de ingressar em muitas universidades, escolas, de uma maneira geral, com esta ideia de que os alunos negros, maioritariamente, teriam que ir abaixo da média. Pronto, e que foi assim vou tentar ver a série, e se me lembrar do nome até ao fim do podcast ainda o digo, mas de outra forma é assim um choque imenso, não é? Sobre esta questão, isto para dizer a propósito das questões da importância também de termos cuidado e a nossa responsabilidade também enquanto psicólogos e psicólogas em não patologizar as migrações, não é? E voltando à série, e não só, mas o que está documentado é que estes instrumentos de fazer a avaliação de QI e outros instrumentos de avaliação psicológica também, que são instrumentos que nunca foram aferidos para culturalmente, ou seja, aquilo que se avalia com um determinado instrumento, seja ele qual for, não é? Mais qualitativo, mais projetivo, mais quantitativo, o que quer que seja, quer dizer, isto não pode ser usado assim de uma forma cega, não é? Portanto, tem que ser contextualizado, tendo por base as referências culturais também das pessoas, não é? Portanto, esta série, este documentário, fala muito disso, não é? A forma como estes instrumentos foram usados e operacionalizados para manter a discriminação e o racismo junto dos alunos. Né? Pronto. Voltando aqui, fiz aqui um certo parêntese, mas também para falar do cuidado em não patologizar os migrantes e as migrações, não é? E portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que não é o facto das pessoas migrarem por si só que é um problema, não é? E que não, e por si só não tem consequências a esse nível, não é? Quer dizer, o que tem consequências é. Quer dizer, que já são questões que possivelmente já vêm também do país de origem, outras a somar a muitas destas dificuldades que as pessoas encontram no país de acolhimento, não é? Nomeadamente o racismo, a discriminação, as dificuldades de adaptação, não é? As próprias questões mais legais, mais muitas vezes, agora alargando um bocadinho, as questões de das dificuldades em se integrarem no mercado de trabalho ou nas escolas e no ensino superior também. Portanto, podemos dizer assim, mas isso são condições externas, não é? Mas isto tem um impacto profundo, não é? A este nível psicológico, não é? Porque, de facto, quando as pessoas não podem fazer estes movimentos de integração e sentem muitas vezes a hostilidade também do país para onde migram, isto tem um impacto sério e grave, não é? E há pouco também estávamos a falar disto, que é há pessoas migrantes que podem viver num país a vida inteira sem nunca se integrarem, não é? E viverem nesta condição também de estrangeiras, não é? A vida inteira. E isso também tem, quer dizer, isto tem consequências, mas muito, quer dizer, esta dificuldades várias que impedem este processo de integração também, que é externo e é interno, não é? Que é a possibilidade das pessoas de facto poderem elaborar estes desafios, não é? Internos, e poderem viverem e poderem usar dos seus recursos e das suas possibilidades para se sentirem bem num novo país e com a vida que têm, não é? Mas o que se sabe é que de facto estas dimensões têm consequências, não é? E também, não querendo patologizar, mas têm consequências também no processo de aprendizagem, não é? Que era também um pouco isto e esta ligação que estávamos a fazer há pouco com o ensino superior, não é? Que não é só as pessoas terem culturas diferentes e terem, muitas vezes, que é uma questão que não é nada irrelevante, que são também a relação, os referenciais pedagógicos e de relação com os professores que são muito diferentes. Só dizer aqui, por exemplo, houve aqui num dos estudos uns estudantes que diziam que, por exemplo, no seu país
o lugar do professor era como se fosse um pai ou uma mãe. Não é? Neste sentido, por um lado da proximidade, por outro também de ser uma pessoa de muito a quem respeitam muito, mas que tem também esta função de dizer, de aconselhar, de dizer o que é melhor, como é que. Um acompanhamento mais próximo. Exatamente, um acompanhamento de uma enorme proximidade, não é? E que, portanto, essa é desde logo, uma das características que para alguns alunos isto é muito difícil, não é? E não só para os alunos africanos, por exemplo, para os alunos brasileiros, muitas vezes eu já ouvi isto, não é? Que há. Amizade. Acho que no Brasil a gente tem uma intimidade, às vezes até de uma brincadeira. Não no sentido de falta de respeito, mas no sentido de uma liberdade, às vezes, de usufruir dessa intimidade com o professor. Exatamente. Que alguns casos, também não são todos os professores, em alguns casos aqui não é igual, é diferente sim. Pois. E que há uma estranheza muito grande com a distância, não é? Com aquilo que se calhar muitos estudantes sentem como uma distância, não é? Mas que é uma distância que às vezes soa a desligamento, não é? Que o professor não quer saber, ou o professor não está verdadeiramente interessado, ou às vezes nas questões, por exemplo, dos estudantes terem dúvidas e terem dificuldades em colocar essas dúvidas porque sentem que há uma distância muito grande com o professor, não é? Pronto, eu estou a falar disto como algo que parece-me ilustrativo também destas diferenças e de como é que elas também operam no dia-a-dia e como é que elas estão presentes nestas relações, não é? E que depende também de pessoas para pessoas, como a professora mesmo já disse no início, é algo. Falamos aqui de forma muito geral. E que cada pessoa também tem os seus mecanismos, forma de lidar com as transições. E quando falamos aqui um pouco sobre a imigração e a patologia... não vai sair. Obrigada. Da migração, falamos um pouco sobre, por exemplo, o surgimento da ansiedade ou da depressão, ligada não só ao processo de migração, mas aos desafios que essas pessoas passam. E, por exemplo, a nível universitário, quais são os sinais que nós podemos observar nesses alunos que gera essa necessidade de tomada de atenção para esse movimento? Sim, eu diria que uma das coisas que a mim particularmente, mas não só a mim, mas que também assim da literatura, mas bom, o que eu constato também no dia a dia e que me aflige muito é, por exemplo, ver o isolamento destes alunos, não é? O isolamento que passa pelo contexto de sala de aula, pelo contexto dos intervalos, não é? Das pausas, da realização dos trabalhos de grupo, por exemplo, não é? E que acho que um sinal de alerta, por exemplo, acho que tem a ver com este isolamento, não é? Que eu penso que é muito significativo e também, bom, e neste isolamento assim agravado, ouvir, por exemplo, alunos que dizem que não têm ninguém, absolutamente ninguém para conversar, ou que não têm ninguém para fazer um trabalho de grupo, por exemplo. Não é? E há alunos que vão a exame exatamente por isso, não porque não têm capacidade, não porque não conseguem, ou não, eventualmente, mas porque não têm com quem fazer um trabalho de grupo, por exemplo. Não é? E portanto, este isolamento eu acho que é um indicador muito forte de que alguma coisa não vai bem. Os professores têm um papel muito importante nisso, são muitas vezes as primeiras pessoas de contacto com os alunos, quando têm essa abertura ou quando mostram essa disponibilidade. E para além disso, podem também procurar, não é? Os alunos quando se apercebem destes sinais, não é? Outra questão que estou a falar aqui especificamente deste contexto do ensino superior e da relação com o contexto de sala de aula, não é? Mas, por exemplo, alunos que estão... que são muito agitados, por exemplo, ou alunos, pelo contrário, que estão
constantemente distraídos ou desligados, ou estão no fundo da sala e que estão ali só de corpo presente, não é? Estou aqui a falar nesta dupla qualidade de psicóloga e docente, mas que nós sentimos, enquanto professora, não é? Sentimos quando os alunos não estão lá, não é? Não estão lá, claro, estão lá fisicamente, mas não estão lá envolvidos, não é? Que estão noutro lugar e que não... Pronto, acho que são elementos que nós docentes, não é? De uma maneira geral temos esta possibilidade, não é? De sentir que há ali qualquer coisa que não parece bem, não é? Claro, depois vemos muitas vezes também nos resultados, não é? Dos exames e das frequências, as próprias respostas, às vezes que se vai percebendo possivelmente o indicador de que há ali alguma coisa que não vai bem, não é? Por exemplo, respostas muito desorganizadas, que têm falta coerência quando há respostas de desenvolvimento, ou notas muito, muito baixas, não é? Quer dizer, que revelam que de facto não houve qualquer investimento, não é? Se calhar isto podem ser sinais de que talvez, se isto é sistemático, não é? Se calhar são sinais de que alguma coisa não vai bem, não é? Aqui falamos, eu acho que já falamos isso em outros episódios também, que é a questão da integração dos alunos e do papel que a faculdade, os docentes, os funcionários e os alunos têm. Nesse caso, como é que a faculdade pode trabalhar para que isso, a faculdade, os alunos, os docentes, como é que nós podemos trabalhar para que esse efeito não seja tão negativo na vida dos alunos migrantes? Sim, acho que há uma questão que para mim acho que é muito central e vamos iniciar um novo projeto, já está iniciado, mas enfim, terá maior expressão no próximo ano letivo, que se chama Concentrar-te, que é também de promoção da saúde mental, onde há um enfoque muito grande também no papel que os outros alunos podem ter no acolhimento e na integração dos novos estudantes e daqueles que já cá estão. Portanto, envolver os alunos e criar dinâmicas que permitam o contacto, não é? O estabelecimento de relações parece-me muito essencial. Agora, lembrei-me a propósito da Andressa, a Associação de Estudantes, por exemplo, tem esse potencial, não é? Pode ter um papel importantíssimo, não é? Na integração destes estudantes, desenvolvendo atividades em que eles possam conhecer, criar, não é? Momentos em que quem chega pode começar aos poucos a sentir-se pertença, não é? Há pouco falávamos da questão da pertença, que é uma questão fundamental, não é? De facto, nós sentir que pertencemos a alguma coisa, a alguém também, não é? E a um país, a uma instituição, às relações que nos são mais importantes, não é? E portanto, os estudantes podem ter um papel muito, muito importante nesta integração e em construir os tais laços, não é? Sim. São importantes. Sim, nós falamos muito sobre também o fato do papel autônomo que nós temos para superar os desafios. E a nível do aluno migrante, ele tem papel autônomo também, eu acho. E o que seria importante para um aluno imigrante fazer para ele se sentir melhor dentro de uma comunidade que é diferente daquela que ele vem? A pensar que, bom, não, quer dizer, às tantas, não querendo só falar desta questão, mas para mim é muito importante, não é? Quer dizer, as relações são fundamentais, não é? Até já tivemos aqui um podcast a falar sobre a importância das relações, não é? Na vida académica, e eu subscrevo na totalidade, porque de facto para nós pertencermos, não é? Precisamos ter laços, não é? Podemos ter muito boas, que é outro extremo, não é? As pessoas que também não estão integradas, não pelas migrações, mas por exemplo, porque podem ter muito boas notas, terem muito bom desempenho académico, por assim dizer, mas que estão igualmente isoladas, não é? Que não desenvolveram nenhuma pertença nem à instituição, nem à sua turma, nem a nada, não é? A nada, bom, pelo menos a este nível.
E portanto, eu acho que a pertença, o desenvolver um sentimento de pertença, acho que pode ser importantíssimo, né? E poder, claro que isto não se faz só de um lado. Estava a pensar na pergunta que a Andressa estava a fazer, não é? Que não pode ser só do lado dos alunos a quererem pertencer, tem que se criar condições para que isto se desenvolva, não é? Mas acho que, de qualquer forma, sim, é preciso que as pessoas também estejam disponíveis para estabelecer relações, não é? Estava a pensar no caso da Andressa, por exemplo, não é? Que esteve envolvida na associação de estudantes, não é? E estou a pensar na quantidade de pessoas que talvez também tenha conhecido por essa via, não é? E a forma como isso talvez lhe tenha possibilitado esta integração, não sei. Ajuda muito. Ajuda muito, não só porque eu sou brasileira e vim de outro país, mas o fato de se sentir presente dentro da comunidade, não vim só para estudar, não vim só para ter um bom desenvolvimento acadêmico, mas criar laços, de fato é isso. Sim. Tá lá o papel autônomo, que também eu acredito que nós devemos ter, enquanto no nosso processo de adaptação a um lugar é exatamente isso, é tanto ter as condições para ser bem acolhido, mas também ter esse papel de correr atrás. Sim. E a nível da saúde mental, quando é que um aluno deve correr pedindo ajuda para um profissional, um aluno migrante, né? Quando é que ele pode recorrer a essa ajuda e onde também? Bom, acho que de uma maneira geral nós sentimos quando não estamos bem, não é? Às vezes sinto que, por exemplo, para os alunos, alguns alunos de alguns países, a figura do psicólogo não é assim tão familiar, não é? E a ideia de procurar um psicólogo às vezes tem algum estigma, não é? Neste sentido que bom, os psicólogos são para pessoas com patologia grave, os psicólogos são para pessoas que estão internadas nos hospitais psiquiátricos, não é? E às vezes pode haver alguma resistência em procurar o psicólogo quando há sinais de mal-estar, não é? Em que as pessoas estão a sofrer, não é? Estão em sofrimento, não é? E estar em sofrimento pode ser não terem vontade de fazer nada, não sentirem prazer, bom, neste caso no contexto das aulas ou de estar a aprender ou de fazer o curso que eventualmente gostariam de fazer, estarem muito isoladas, não terem prazer, não é? Naquilo que estão a fazer, e sentirem ou sentirem-se desligadas, desconectadas delas mesmas. Acho que assim, de uma maneira geral, poderiam ser sinais de alerta, não é? Agora, não sei se o psicólogo é a solução sempre, não é? Nem para todos, não é? Acho que é muito importante as pessoas sentirem que têm com quem contar, não é? E às vezes também cheguei a ouvir de alguns alunos internacionais, deslocados, que o que queriam mesmo era ter os pais cá, não é? Que é isso que poderia ajudar verdadeiramente, não é? Ou terem as suas referências, não é? Ou às vezes as questões também da religiosidade e da espiritualidade, que também tem um papel importante, ou pode ter, e que no fundo estão a falar também destas perdas e desta tristeza que pode ser momentânea, não é? Pode ser um período, não é? E este período pode ser um período que antecede a possibilidade de um movimento de maior integração, não é? E às vezes é preciso também dar tempo a que venha a tristeza, e que venha as saudades, e que venha
que vem essa parte, não é? De uma espécie de luto que também que pode ser importante ter lugar, não é? Agora, as dificuldades, a dificuldade maior é quando as pessoas ficam aí, não é? Aí, neste lugar, não é? E esmagadas por esta tristeza e por estas perdas, não é? Que não é possível depois serem transformadas numa oportunidade e numa disponibilidade para novos contactos e para novas relações, não é? E aí sim, acho que pode ser preciso uma ajuda profissional, não é? De um psicólogo, uma psicóloga que possa ajudar a fazer a elaborar também internamente estas questões, não é? A sensibilização também das pessoas, acho que do meio acadêmico. Se calhar são situações que passam e que muita gente não sabe porque não presta atenção, porque nunca ouviu sequer falar sobre. Sim. E o interessante desse podcast é exatamente isso, é trazer para as pessoas assuntos com o intuito de passar-nos a olhar para as situações que são reais. E, sendo assim, damos aqui a finalização de mais um podcast. Você que nos ouve de casa pode nos acompanhar no YouTube, no canal do Piaget. E agradecemos a professora Sandra por mais uma, Foi um prazer. mais uma gravação. Obrigada, Andressa. É isso.